Shutterstock Music. Você recebe diagnóstico de Alzheimer. A memória começa a falhar, os nomes desaparecem, o rosto dos filhos se torna um verdadeiro borrão. Mas o pior é que até hoje ainda não temos uma cura, pelo menos não uma cura definitiva. O que é que nós podemos fazer é tentar retardar esse processo de Alzheimer. E é aqui que entram os medicamentos. Em especial uma classe de medicamentos chamados inibidores da acetilcolinesterase. Quem são eles? Donepezila, rivastigmina, galantamina. Mas será que eles realmente funcionam? E quando a donepezila falhar, que é o principal tratamento para a doença de Alzheimer, o que é que nós devemos fazer? E é exatamente sobre isso que iremos falar na aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à série Aliviando a Neurodegeneração. Esse é o nosso 5º episódio. Vamos botar na tela. Aliviando a Neurodegeneração. Hoje iremos falar sobre o tratamento para o paciente com a doença de Alzheimer. E vocês viram pela introdução dessa aula que vai vir muito conteúdo interessante pela frente. E como nós podemos ver na tela, o episódio de número 5, tratando o paciente com a doença de Alzheimer, é o nosso último episódio da série Aliviando a Neurodegeneração e também é um episódio em 2 partes, sendo essa a primeira parte. Mas de forma mais específica, o que é que nós veremos na aula de hoje? Iremos falar sobre os alvos farmacológicos para a doença de Alzheimer. Nós vimos em outros episódios, no episódio número 4, falando sobre a doença de Alzheimer e a fisiopatologia. Nós vimos que existem diversos potenciais locais onde nós podemos intervir ou para tratar ou para prevenir o paciente para desenvolver a doença de Alzheimer. E é exatamente aqui que nós vamos refletir se esses potenciais alvos eles se tornaram na prática alvos importantes usados na clínica hoje ou se eles podem ser alvos importantes no futuro. Então vamos falar sobre os alvos farmacológicos, vamos falar também sobre as características gerais dos inibidores da acetilcolinesterase. Os inibidores da acetilcolinesterase são hoje o principal tratamento para a doença de Alzheimer. E nós vamos entender a lógica por trás disso. Nós vamos entender quais são as características desses inibidores que fazem deles um tratamento tão eficaz para a doença de Alzheimer. Claro que são vários inibidores, várias moléculas diferentes. A gente vai precisar comparar elas. A donepezila, a rivastigmina, a galantamina. Que diferenças elas têm que fazem com que nós possamos optar por uma ou pela outra? Também na aula de hoje iremos falar sobre o monitoramento do tratamento com a donepezila. Por que a donepezila? Porque é o principal tratamento usado com inibidores da acetilcolinesterase para pacientes com a doença de Alzheimer. Como nós podemos monitorar o paciente que está utilizando donepezila do ponto de vista da efetividade e do ponto de vista da segurança? Como nós podemos avaliar se está sendo seguro e efetivo ao mesmo tempo um tratamento com donepezila? Isso nós veremos na aula de hoje e vamos finalizar essa primeira parte com o que fazer quando a donepezila falhar. Se a donepezila é o principal tratamento para a doença de Alzheimer, quando ela falha, o que nós devemos fazer? Quais são as providências? E eu já quero te perguntar, meu caro aluno,
pelo que você acabou de ver nessa primeira parte, esses 5 momentos que nós veremos na aula de hoje, eu já queria te perguntar, você acha que essa aula atinge ou não atinge as suas expectativas? Se essa aula atingir ou for superior às suas expectativas, você já deveria se inscrever nesse canal. Nós estamos em uma série chamada Aliviando a Neurodegeneração, com 5 episódios. E nós já tivemos diversas outras séries, aliviando a dor, aliviando a inflamação, aliviando a infecção, aliviando a dispneia, aliviando a depressão. Tivemos diversas outras séries, cada uma delas com vários episódios. Se você quer se atualizar no mundo da farmacologia, se você quer estar sempre preparado para atender o seu paciente, então já se inscreve no canal e já me siga nas redes sociais também. Agora, voltando para a nossa aula, esse é o conteúdo da aula de hoje. E para você que não me conhece, eu sou o professor Sérgio Araújo, sou formado em farmácia, sou graduado em farmácia, com mestrado e com doutorado em biologia molecular e também em bioquímica. Aqui na tela nós temos diversas informações que você poderá tirar proveito, principalmente relacionados aos meus contatos. Você pode conversar comigo através das minhas redes sociais, poderá também tirar suas dúvidas através do meu e-mail, mas o principal canal onde você vai conseguir falar comigo de forma rápida, efetiva e ainda vai ter acesso a materiais exclusivos é através do grupo de membresia do canal. Se você gosta desse canal, se você já se beneficiou em algum momento do conteúdo desse canal, considere também ser membro do canal para que você não apenas possa ter acesso aos materiais exclusivos, aos cursos exclusivos, mas também possa ajudar financeiramente ao canal a se manter. Na última aula, no episódio número 4, onde falamos sobre a fisiopatologia e o diagnóstico da doença de Alzheimer, nós finalizamos a aula com essa pergunta: qual seria o tratamento apropriado para paciente CL? E se você está assistindo pela primeira vez uma aula da série Aliviando, essa aula ela é contextualizada 100% com casos clínicos, para que você possa aplicar na prática o conhecimento da farmacologia. Então nós viemos acompanhando o paciente CL. O paciente CL é um paciente que tem doença de Alzheimer leve. Nós acompanhamos toda a sintomatologia, nós enquadramos a sintomatologia dentro dos critérios diagnósticos, nós acompanhamos todos os mecanismos fisiopatológicos associados a que o paciente está sentindo. Agora chegou a hora de intervirmos na doença de CL. Qual seria o tratamento apropriado para CL? Para que nós possamos avaliar o tratamento apropriado, nós precisamos entender, ou melhor, nós precisamos resgatar o que nós já sabemos sobre a doença de Alzheimer. E nós vimos no episódio 4 que a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. É uma doença progressiva, é uma doença em que o neurônio vai sendo destruído. E nós vimos também no episódio 4 que os principais elementos que promovem essa neurodegeneração são a proteína tau, que é produzida mais tardiamente na doença de Alzheimer, também a proteína beta-amiloide, que é produzida mais precocemente na doença de Alzheimer, e a proteína tau com a proteína beta-amiloide produzem as placas amiloides. Isso é o que é visto quando o paciente faz uma autópsia e o cérebro do paciente está impregnado de placas amiloides. Isso já nos diz muito que as principais razões dessa neurodegeneração são exatamente esses elementos. Só que hoje nós podemos observar o seguinte, que
Proteína tal, proteína beta-amiloide e placas amiloides promovem neurodegeneração de um neurônio específico produtor de acetilcolina. Então, paciente de Alzheimer que tem déficit cognitivo, que tem déficit de memória, que tem déficit de fala, que tem toda a sintomatologia da doença de Alzheimer, isso acontece porque ele tem um déficit colinérgico em função da destruição de neurônios colinérgicos. Por essa razão, um dos principais tratamentos para a doença de Alzheimer é aumentar os níveis de acetilcolina na fenda sináptica. Isso se consegue quando se utiliza inibidores da acetilcolinesterase como donepezila e como galantamina, como nós vimos na introdução dessa aula. Então, uma das estratégias, um dos alvos farmacológicos importantes que nós podemos utilizar é inibir uma enzima chamada acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina. Se ela degrada a acetilcolina e nós inibimos essa enzima, nós estaremos preservando a acetilcolina por muito mais tempo. Dessa forma, a concentração de acetilcolina na fenda sináptica aumenta e os sintomas, na grande maioria das vezes, eles são debelados dessa forma. Um outro ponto que nós acabamos de ver também é o acúmulo da proteína beta-amiloide, principalmente o fragmento com 42 aminoácidos. Então, uma forma interessante de também tratarmos a doença de Alzheimer é aumentarmos a eliminação desses fragmentos beta-amiloide de 42 aminoácidos. Ou seja, um inibidor de secretase, que é a enzima que produz esse fragmento beta-amiloide de 42 aminoácidos. Nós vimos isso no episódio número 4. Se nós inibirmos essa enzima, menos fragmento vai ser sintetizado. Quem é que vai fazer isso? Clioquinol, que está em ensaio clínico. Então vejam que inibidor de beta-secretase ainda não é utilizado na clínica, mas tem um potencial enorme de ser utilizado. Também nós observamos que proteína tal, proteína beta-amiloide e também as placas amiloides, elas destroem os neurônios colinérgicos por um processo de estresse oxidativo. A formação de excesso de elementos reativos de oxigênio. Há um excesso de radicais livres sendo produzidos. Pacientes que têm esse excesso de radicais livres precisam eliminar esse estresse oxidativo, ele precisa ser resolvido. Uma forma interessante é utilizar antioxidantes como alfa-tocoferol, ou seja, a vitamina E e a vitamina C, como forma preventiva desse estresse oxidativo excessivo. Mas esse estresse oxidativo, ele também está envolvido com outro tipo de neurotransmissor. Enquanto que em uma das pontas nós temos escassez de acetilcolina, e é por isso que a gente utiliza inibidores da acetilcolinesterase para aumentar a acetilcolina, na outra ponta nós temos excesso de destruição neurológica por um processo de excitotoxicidade glutamatérgica, disfunção da produção de glutamato, que produz o estresse oxidativo, como nós vimos também no episódio número 4. Dessa forma, uma estratégia interessante na outra ponta é utilizar antagonistas NMDA, antagonistas que vão diminuir a ação glutamatérgica através da memantina, através do destrometorfano. Então veja, caro aluno, quantos alvos farmacológicos diferentes dá para se utilizar apenas entendendo sobre a fisiopatologia da doença de Alzheimer. Os dois utilizados na clínica é inibidores da acetilcolinesterase, onde está marcado aí com 1, é uma das pontas, é a escassez, é o que está faltando, que produz os sintomas da doença de Alzheimer.
E na outra ponta, a excitotoxicidade, a destruição, a neurodegeneração de neurônios acetilcolinérgicos produzidos pelo excesso de glutamato. Dessa forma, a gente tem agora um norte. O que é que nós podemos utilizar? Quais são os alvos preferenciais? No caso de CL, ela está no estágio leve da doença de Alzheimer. De acordo com os protocolos, um inibidor da acetilcolinesterase pode ser apropriado com a seguinte justificativa: retardar o seu declínio cognitivo. Olha só, meu caro aluno, eu comecei essa aula falando que a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. É uma doença que só avança. Mas não é só porque ela só avança que os tratamentos elas não têm uma função importante de retardar esse avanço. No caso dos inibidores da acetilcolinesterase, um dos papéis importantes é exatamente retardar esse avanço. Fazer com que a doença progrida mais lentamente. Mas progrida mais lentamente a que velocidade? Por exemplo, utilizar o inibidor da acetilcolinesterase ajuda a manter a capacidade de cuidar-se de si mesma por pelo menos um ano. Então, o paciente, um dos problemas mais sérios da doença de Alzheimer é que o paciente ele vai perdendo a sua autonomia. O paciente vai perdendo a capacidade de se cuidar sozinho, de se alimentar, de tomar banho, fazer higiene, sair, ter suas tarefas diárias sendo realizadas por ele mesmo. Por essa razão, quando a gente utiliza o inibidor da acetilcolinesterase, a gente está querendo dar autonomia pelo máximo de tempo possível para esse paciente. E utilizar o inibidor da acetilcolinesterase vai fazer com que esse paciente possa cuidar-se de si mesmo, retardando a progressão da doença por pelo menos um ano. Reduz a possibilidade e o risco de internamento por até 2 anos. O paciente vai poder ser cuidado no seu lar e não num leito de hospital. Retardar por 2 anos vai dar para ele uma qualidade de vida melhor. E pode também trazer alguns benefícios por até 3 anos, ou seja, o paciente ele pode retardar a doença o máximo possível por até 3 anos. Então, esses são os benefícios de se utilizar o inibidor da acetilcolinesterase. Como CL está no estágio leve da doença, vai ser extremamente benéfico para ela utilizar o inibidor da acetilcolinesterase. Mas qual? Qual agente anticolinesterásico seria uma escolha apropriada para CL? Diante das alternativas que nós temos, qual seria melhor? E dentre essas escolhas, seria melhor por que razão? Isso é o que diferencia alguém que sabe, alguém que tem o conhecimento, de alguém que memoriza um protocolo. Se você é um profissional que quer saber os motivos pelos quais os fármacos são escolhidos e não apenas decorar uma sequência, um protocolo, um algoritmo, você está no lugar certo. Se você está no lugar certo e você percebe que esse conteúdo é um conteúdo relevante não só para você que está agora me assistindo, mas para outras pessoas que sofrem com a doença de Alzheimer ou que tratam pacientes com a doença de Alzheimer, aproveite esse momento que eu dei uma paradinha para compartilhar o vídeo. Tem muitas pessoas que certamente iriam te agradecer por ter esse conhecimento. Vamos entender então qual é o agente anticolinesterásico que seria uma escolha ideal para CL. E a gente vai escolher baseado em algumas características. Primeiro, o ano em que foi produzido cada um deles. Veja que a donepezila é o inibidor da acetilcolinesterase mais antigo de todos, mas ele é o mais utilizado na prática clínica ainda. 1997 foi quando ele se tornou disponível. Mas vejam que eles todos apresentam uma certa proximidade em disponibilidade. A rivastigmina foi no ano seguinte, 1998, e a galantamina 2 anos depois, no ano 2000. São fármacos relativamente recentes.
A descoberta dos mecanismos pelos quais o paciente com a doença de Alzheimer apresenta os sintomas é relativamente novo. Vejam que o próximo item é classe química. São muito diferentes. Donepezila derivado da piperidina, rivastigmina derivado do carbamato e a galantamina derivado do alcaloide fenantreno. Então, quimicamente, estruturalmente falando, eles são muito diferentes. Mas todos conseguem o mesmo objetivo, que é inibir a enzima acetilcolinesterase. Qual acetilcolinesterase? A cerebral. Todos eles têm uma seletividade pela acetilcolinesterase cerebral. Mas qual é o tipo de inibição? A donepezila, a inibição é reversível, assim como a galantamina, mas a rivastigmina é uma inibição pseudo-reversível. E o que significa uma inibição pseudo-reversível? Significa que a ligação química ela é mais forte, justamente por ser derivado de um carbamato. A ligação do carbamato com o sítio ativo da enzima é muito mais forte. Há uma dificuldade muito maior da liberação do inibidor da sua enzima. Isso faz com que a meia-vida que é da rivastigmina, que parece uma meia-vida curta, como nós veremos mais adiante, ela prolongue muito o efeito farmacológico em função justamente dessa pseudo-reversibilidade da inibição. Outro ponto importante é a modulação alostérica do receptor nicotínico. E olha só, caro aluno, como é importante nós entendermos da bioquímica e da fisiopatologia da doença. A acetilcolina é um neurotransmissor. O que nós estamos fazendo, inibindo uma enzima que degrada a acetilcolina, é aumentar os níveis de acetilcolina. A acetilcolina vai agir em seus receptores, principalmente o receptor nicotínico nesse caso. Mas nós temos aqui fármacos que podem atuar como agonistas alostéricos nicotínicos, auxiliando na ação da própria acetilcolina, como nós veremos agora. No caso da donepezila e no caso da rivastigmina, esses inibidores não possuem essa capacidade de atuar no receptor nicotínico pós-sináptico, mas a galantamina sim. Então veja que isso vai dar uma certa vantagem para a galantamina, como nós veremos, e nós vamos depois avaliar em que cenários cada um desses inibidores pode ser utilizado e trazer algum benefício. Quais são as enzimas inibidas? A donepezila vai inibir a acetilcolinesterase, assim como a galantamina inibe apenas a acetilcolinesterase. Mas quando falamos de rivastigmina, nós temos inibição da acetilcolinesterase e também da butirilcolinesterase. Nós vamos ver que em algumas situações essa inibição de duas enzimas vai trazer vantagens para a rivastigmina. A próxima pergunta que nós faremos é: com base nessas diferenças, em quais cenários clínicos vocês escolheriam a rivastigmina no lugar da donepezila? E olha que interessante, eu comecei essa aula falando que o principal tratamento para a doença de Alzheimer hoje, como inibidores da acetilcolinesterase, é a donepezila. Só que existem alguns cenários em que a rivastigmina vai ser mais vantajosa do que a donepezila. Vamos avaliar que cenários são esses. O primeiro cenário é doença de Alzheimer, onde o envolvimento mais intenso é da butirilcolinesterase e não da acetilcolinesterase. Professor, existe isso? Existe pacientes com a doença de Alzheimer onde a enzima butirilcolinesterase é mais importante do que a acetilcolinesterase? Sim, existe. E nesses casos, a rivastigmina vai ser mais vantajosa do que a donepezila. Olha só, donepezila inibe apenas a acetilcolinesterase, enquanto a rivastigmina inibe a acetil e a butirilcolinesterase. Dessa forma, estudos sugerem que à medida que a doença de Alzheimer progride,
há um aumento da atividade da butirilcolinesterase, o que reduz a disponibilidade da acetilcolina. Olha que interessante, caro aluno. O paciente tem a doença de Alzheimer. Nós utilizamos a donepezila. A donepezila inibe a acetilcolinesterase. Isso faz com que aumente os níveis de acetilcolina e o paciente tem os sintomas da doença de Alzheimer reduzido. Só que à medida que a doença de Alzheimer progride, uma outra enzima entra em jogo, que é a butirilcolinesterase. Ela se torna mais intensa, mais ávida, mais ativa do que a acetilcolinesterase. Nesses casos, o que acontece? A donepezila, que só inibe a acetilcolinesterase, vai ter menos impacto na sintomatologia do que a rivastigmina. Então, nesse cenário, a rivastigmina ela vai ser mais útil do que a donepezila. Então, rivastigmina poderia ser mais eficaz em estágios moderados a graves de Alzheimer, quando a butirilcolinesterase tem um papel mais relevante na degradação da acetilcolina. Olha que interessante, nesse cenário, rivastigmina pode ser mais vantajoso. Outro cenário importante é quando pacientes têm intolerância aos efeitos colinérgicos sistêmicos intensos causados pelo aumento da acetilcolina, como náuseas e diarreia também. Isso acontece por quê? Porque a rivastigmina ela pode ser administrada de forma transdérmica através de adesivos, com liberação prolongada, com taxa de liberação muito mais lenta do que a forma oral. De forma que o inibidor não vai passar pelo intestino, ele vai cair na corrente sanguínea, inibindo apenas a acetilcolinesterase cerebral, diminuindo muito os efeitos colinérgicos sistêmicos, principalmente gastrointestinais. Portanto, em pacientes que apresentam efeitos adversos importantes com donepezila oral, a rivastigmina e adesivo pode ser uma boa alternativa. Então, o paciente tem tolerância muito grande por efeitos gastrointestinais. Donepezila pode ser a razão para essa intolerância. Então, rivastigmina na forma de adesivo transdérmico pode ser, então, uma solução. Outro cenário, pacientes com dificuldade de adesão ao tratamento. Isso acontece pela mesma razão. O adesivo transdérmico de rivastigmina oferece a vantagem de administração diária e de liberação constante. O paciente vai colocar o adesivo e a rivastigmina vai sendo liberada constantemente durante o dia todo. Não há aquela necessidade, é o horário de eu tomar o meu medicamento. Isso melhora muito a adesão ao tratamento para a doença de Alzheimer. Outro cenário, pacientes com a doença de Parkinson associada à demência. Então, às vezes, a demência não é por causa da doença de Alzheimer. A doença é por causa de uma outra doença neurodegenerativa, que é a doença de Parkinson, que nós já vimos. Nós já vimos nessa série Aliviando a Neurodegeneração. Então, nesses casos, a rivastigmina é aprovada para tratamento da demência associada à doença de Parkinson, enquanto que a donepezila não tem essa indicação. E isso acontece por que razão? Porque a inibição da butirilcolinesterase pela rivastigmina parece oferecer maior benefício na função cognitiva nesses pacientes. O paciente com a doença de Parkinson parece que tem um envolvimento muito maior da butirilcolinesterase. A diminuição da acetilcolina é em função da butirilcolinesterase, que é inibida pela rivastigmina, muito mais do que pela acetilcolinesterase. E, finalmente, pacientes com dificuldades hepáticas, com alguma insuficiência hepática. Isso acontece por que razão? A rivastigmina ela é metabolizada principalmente por estearases ali na fenda sináptica. São estearases na fenda sináptica que degradam a rivastigmina, enquanto que a donepezila ela é metabolizada por citocromo P450, o CYP2D6 e o CYP3A4. Dessa forma, a rivastigmina pode ser preferida em pacientes que têm comprometimento hepático,
que estejam usando outros medicamentos que inibem o metabolismo hepático, ou seja, evitando assim interações medicamentosas. Vejam quantos cenários, aparentemente, a gente pensava que donepezila ela é muito mais vantajosa do que os demais. Mas quando a gente compreende as características de cada fármaco individualmente, é que a gente percebe que em alguns cenários não é bem assim. O mais utilizado nem sempre é o melhor em todas as situações. Então vamos compreender um pouco mais sobre a farmacologia dos inibidores da colinesterase. Primeiro, donepezila. Qual é a meia-vida da donepezila? 7 horas. 7 horas de ação, o que faz com que a sua dosagem diária ela seja dose única. Isso é extremamente favorável à adesão ao tratamento do paciente com a doença de Alzheimer. Entretanto, a donepezila, como nós vimos, o metabolismo dela é hepático, CYP2/6 e CYP3A4. Isso é ruim para o paciente que tem algum grau de insuficiência hepática, mas principalmente para o paciente que utiliza vários medicamentos e tem um potencial risco de interações medicamentosas. Além disso, a metabolização da donepezila também pode ser renal, só que a droga aí ela é eliminada de forma intacta. A rivastigmina, o tempo de meia-vida dela é de 1 a 2 horas, o que é um tempo de meia-vida curto. Mas ela tem um asterisco. No caso da rivastigmina, ocorre uma dissociação entre a meia-vida de eliminação e a meia-vida de inibição. Por quê? Porque a inibição dela é pseudo-reversível. O tempo de meia-vida da rivastigmina é curto, mas o tempo de inibição ela é longo, fazendo com que o efeito farmacológico seja em torno de 10 horas. Mesmo assim, a rivastigmina ela tem uma posologia diária em 2 tomadas. Entretanto, uma vantagem da rivastigmina, como nós acabamos de ver, é seu metabolismo sináptico, excreção renal, ou seja, baixo risco de interações medicamentosas. Já a galantamina é o que apresenta maior meia-vida plasmática em torno de 70 horas. Entretanto, a posologia diária também permanece em 2 tomadas e a galantamina, assim como a donepezila, seu metabolismo hepático são as mesmas enzimas CYP2D6 e CYP3A4. Então, no caso de CL, a opção foi utilizar a donepezila. Só que CL, se ela não tolerar os efeitos colinérgicos, que nós acabamos de ver, que às vezes é uma desvantagem da donepezila, os efeitos colinérgicos, já que a donepezila ela vai ser administrada por via oral. Ou se o paciente tiver algum comprometimento hepático. Que outras opções além da donepezila e como a gente pode fazer essa permuta, essa substituição? Então, se CL não tolerar a donepezila, ou se houver necessidade de minimizar algum tipo de interação, o próximo da lista é a rivastigmina, principalmente se a opção for de adesivo para minimizar os efeitos colinérgicos. Se houver necessidade de prolongar o efeito, já que o tempo de meia-vida é maior, nós temos a galantamina. Então vejam que a lógica de decidir qual é a melhor molécula para tratar o paciente com aquela doença vai depender das características farmacológicas. No caso da donepezila, ela é muito bem tolerável, mas em algumas situações o paciente precisa fazer uma substituição para rivastigmina. Se eu preciso de um tempo de minha vida maior, nós temos aqui a galantamina também como uma opção. Quais são então as características dessas três moléculas para que a gente possa fechar de forma definitiva os critérios de seleção para o tratamento da doença de Alzheimer? Primeiro, donepezila. Donepezila, ela existe nas seguintes formulações. Ela existe na forma de comprimido e de comprimido de desintegração oral. Todas as formas por via oral. Donepezila existe na dose de 5 mg, ou seja, comprimidos de 5 mg, comprimidos de 10 mg e comprimidos de 23 mg. Só que o tratamento para a doença de Alzheimer ele precisa ser titulado.
O paciente começa com 5 miligramas por dia, vai aumentando para 10 miligramas por dia, no intervalo de 4 a 6 semanas. Nas primeiras 4 a 6 semanas, 5 miligramas todos os dias. Com 6 semanas vai ser reavaliado, reverter os sintomas, os parâmetros de efetividade estão mostrando que ele está sendo efetivo para aquele tratamento, mantém 5 miligramas por dia. Não está. Ele precisa de uma dose maior. Então, apenas depois de 6 semanas é que há a possibilidade de aumentar para 10 miligramas por dia. E a dose de 23 miligramas por dia, ela vai ser usada apenas após 3 meses de uso na dose de 10 miligramas por dia, indicado apenas para pacientes com a doença de Alzheimer severo, ou seja, as doses mais baixas, Alzheimer leve a moderado, as doses mais elevadas, Alzheimer severo. E quais são as vantagens da donepezila? A administração uma vez ao dia, também tem uma boa tolerabilidade gastrointestinal, mas alguns pacientes podem não tolerar e a gente já viu que a rivastigmina vai ser uma solução. Então, donepezila tem essas características. Rivastigmina, como nós vimos, vai ter os adesivos transdérmicos além das cápsulas. Quais são as doses? Cápsulas de 1,5 mg, de 3, de 4,5 e também de 6 mg. E os adesivos transdérmicos, as dosagens são de 4,5, 9,5 e 13,3 mg de rivastigmina. Assim como aconteceu com a donepezila, a rivastigmina também vai precisar ser titulada. Iniciar com cápsulas com a menor dose possível, por exemplo, 1,5 mg, titulando a cada 2 semanas. Então, a cada 2 semanas, se a efetividade não foi atingida, se o paciente continua tendo sintomas da doença, essa dose pode ser aumentada a cada 15 dias para uma dosagem maior, de 1,5 para 3, de 3 para 4,5 e de 4,5 para 6 mg. No caso do adesivo transdérmico, iniciar com a dose de 4,5 mg e aumentar para 9,5 mg após um mês de uso do adesivo. Da mesma forma, a próxima dose vai poder ser aumentada depois de uma avaliação após um mês de uso do adesivo na dose anterior. Quais são as indicações? No caso das doses mais baixas, Alzheimer leve a moderado, doses mais elevadas, vai ser utilizado se o paciente tiver um Alzheimer mais severo. E se você está em dúvida, Alzheimer leve, Alzheimer moderado, Alzheimer severo, o que é que significa isso? Eu falei no episódio 4. Volta lá e assiste. Assistir o episódio 4, ele é fundamental para você entender tanto a parte 1 como a parte 2 desse episódio 5. Lá eu falei só sobre a doença. Então, falei também sobre a classificação de acordo com os critérios de gravidade. Vamos voltar aqui para a aula para entendermos agora as vantagens de se utilizar a rivastigmina. Adesivo oferece uma alternativa para pacientes que têm intolerância aos efeitos colinérgicos gastrointestinais, como nós já havíamos falado anteriormente. E a galantamina? Galantamina nós temos comprimido, nós temos solução oral, às vezes o paciente com Alzheimer tem dificuldade em deglutição. Solução oral pode ser uma alternativa. E cápsulas de liberação prolongada. A dose é de 4 mg, 8 mg e 12 mg, e no caso das cápsulas pode chegar até 24 mg. Como todos os inibidores, também a galantamina precisa ser titulada. Aumentar a dose gradualmente a cada 4 semanas, começando com as doses menores e a cada 4 semanas reavaliando para que essa dose possa ser aumentada. No caso da galantamina, a indicação é para tratamento de Alzheimer leve a Alzheimer moderado. Vantagens: potencial efeito adicional sobre os receptores nicotínicos, o que vai ajudar a própria acetilcolina. Isso é importante, caro aluno, porque às vezes o paciente tem uma destruição tão intensa de neurônios colinérgicos que apenas a acetilcolina ela não é suficiente para ter uma ação pós-sináptica. Tem um medicamento que já vai ter uma ação alostérica pós-sináptica, vai ajudar no efeito da acetilcolina.
a produzir essa modulação alostérica. Quais são as limitações da galantamina? Metabolização da CYP2D6, da CYP3A4, ou seja, risco de interação medicamentosa, assim como acontece com a donepezila. Vamos para a nossa próxima pergunta. Como o tratamento com donepezila deve ser instituído em CL e como a terapia deve ser monitorada? Caro aluno, é extremamente importante monitorar a terapia de um paciente. Às vezes a gente começa um tratamento, o paciente está usando o medicamento, mas a gente não está seguindo os critérios, os parâmetros de monitorização da eficácia ou da segurança, e o paciente ou não está atingindo os objetivos terapêuticos ou está atingindo a um custo altíssimo, com muitas reações adversas intoleráveis. Então vamos entender como é que a gente deve fazer esse monitoramento. Então aqui é o paciente CL. A paciente CL, por ser uma paciente que tem uma doença leve, ela vai iniciar com 5 mg de donepezila na hora de dormir. E olha que interessante. A donepezila ela está envolvida com certo grau de insônia. Por que que a gente administra na hora de dormir? Porque a donepezila pode causar efeitos gastrointestinais. E a gente está fugindo justamente da alimentação, dos horários da alimentação, nos horários em que esses efeitos de diarreia e vômito podem ser muito mais intensos. Então, na hora de dormir, pode evitar que o paciente tenha essas reações desagradáveis. Ela deve ser monitorada para efeitos como náuseas, como diarreia, insônia, mesmo sendo na hora de dormir, ela vai ser monitorada nesse sentido. Dor de cabeça e também tonturas são as principais reações adversas. Vejam que são reações adversas que, claro, se elas forem muito intensas, elas vão ser intoleráveis. Mas não são reações, digamos assim, muito perigosas. O que é que a família deve fazer? Além de monitorar, ela deve procurar também melhoria em atividades que aumentem ou que intensifiquem ou que exercitem a memória, a orientação, a capacidade de concentração em tarefas complexas, como, por exemplo, fazer compras. Muitas vezes os familiares eles querem excluir o paciente com medo dos riscos, mas não, o paciente ele precisa ser inserido no cotidiano, na vida diária da família. Como, por exemplo, levar para fazer compras, para isso estimular as funções cognitivas desse paciente. E se ela não tiver melhorado após 4 a 6 semanas, a dose de donepezila pode ser aumentada para 10 mg na hora de dormir. Começou com 5, reavaliou após 4 a 6 semanas. Se não tiver melhorado, aí sim aumenta para 10 mg. A próxima pergunta é, e se CL não responder? Donepezila foi o fármaco escolhido para iniciar o tratamento. E se ela não melhorar com donepezila? Como é que a gente vai fazer esse arranjo? Quais são as providências? Então a gente vai seguir aqui um itinerário terapêutico para entender desde o momento do start do tratamento até o momento em que a gente vai precisar talvez trocar, substituir algum fármaco, quais são os critérios que nós vamos utilizar. Então o tratamento inicial foi com donepezila. Se ela não responder após 6 semanas, ou melhor, após 6 meses, após 6 semanas, lembre-se, ela vai aumentar a dose. Essa dose pode chegar até 23 mg. Se em 6 meses ela não responder, aí sim, ou se ela, claro, não tolerar algum efeito adverso, ela vai substituir por um outro inibidor da acetilcolinesterase. Estamos mantendo o mesmo mecanismo, mas vamos alterar a molécula. E essa molécula vai ser qual? A rivastigmina. Então, iniciar numa dose mais baixa, de 1,5 mg, 2 vezes ao dia, com as refeições para retardar a absorção e também melhorar a tolerabilidade. Então, vou usar nessa dose mais baixa. Essa rivastigmina vai ser titulada, a dose vai ser aumentada em intervalos de 2 semanas, em 1,5 mg, 2 vezes ao dia, até atingir a dose máxima, que é 6 mg 2 vezes ao dia. Atingiu a dose máxima, claro, se puder utilizar a forma transdérmica, melhor ainda.
vai evitar os efeitos gastrointestinais, vai até pular essa etapa de titulação, porque você já pode utilizar um adesivo com a dosagem maior também. Mas no caso da rivastigmina, vai titular ela até atingir a dose máxima. Se o paciente mesmo assim não responder, pode ser iniciada a galantamina 4 mg 2 vezes ao dia ou 8 mg ao dia na formulação de liberação prolongada. A galantamina vai ser titulada, a dose vai ser aumentada a cada 4 semanas para 8, até que atinja a dose máxima, que é de 24 mg ao dia. Chegou na dose máxima, não está respondendo, e claro, você vai avaliar se ela está respondendo, se ela tolera a galantamina, vai tomar juntamente com as refeições para aumentar essa tolerabilidade, e a galantamina vai ser administrada até a dosagem máxima. Atingiu a dosagem máxima de galantamina, não está respondendo, ou seja, é a segunda substituição. Se esse segundo agente inibidor da acetilcolinesterase não melhorar ou não estabilizar a condição do paciente, não há valor nenhum em tentar um terceiro agente. Então, nesse caso, o mais importante é administrar um outro fármaco que não seja inibidor da acetilcolinesterase, que vai para o outro lado dos alvos terapêuticos, ou seja, inibir a ação glutamatérgica, que é isso que nós veremos na segunda parte desse episódio. Então, no caso de CL, ela deverá ser reavaliada com relação à sua rotina, com relação à sua cognição, com relação ao seu comportamento, em intervalos a cada 6 meses, para saber se os tratamentos estão sendo eficazes e se os tratamentos estão sendo seguros. Também deve ser dada atenção especial às suas outras condições de saúde e sua família deve receber também apoio contínuo, já que muitas vezes o paciente e a família sofrem juntos com essa condição. Bem, vamos voltar aqui para o nosso caso clínico. CL, ela tolerou bem a donepezila, 10 mg, com algumas poucas reações adversas, como náuseas leves e diarreias ocasionais. Começou com donepezila, 10 mg foi a dosagem que ela começou com 5, mas foi a dosagem que ela chegou e conseguiu um efeito farmacológico com poucas reações adversas. Ela foi capaz de se envolver em atividades normais, com a ajuda de lembretes. Ela também se tornou muito menos irritável de acordo com sua família. Ou seja, o tratamento estava reduzindo a sintomatologia da doença, o tratamento estava sendo eficaz. Entretanto, um ano depois, CL está exibindo algum declínio em sua cognição. A doença voltou a progredir. A donepezila 10 mg conseguiu retardar a evolução da doença por 1 ano. E está ficando mais desorientada, particularmente à tarde e à noite. Seu médico agora considera que ela está em estágio moderado. A paciente estava com Alzheimer leve. 1 ano usando donepezila retardou, mas agora ela evoluiu para um estágio moderado da doença de Alzheimer. A pergunta agora é: quais outras estratégias de terapia medicamentosa podem ser apropriadas, já que houve piora da doença de Alzheimer de CL? A doença está progredindo. Donepezila foi utilizado. Vejam que nós temos outras possibilidades. Rivastigmina, galantamina, tudo foi utilizado. Que outras evidências ou que nós podemos fazer para retardar ainda mais a doença de Alzheimer de CL? É isso que nós vamos ver na segunda parte do episódio 5. Se você gostou dessa primeira parte, quer entender completamente sobre a doença de Alzheimer, não perca a segunda parte do episódio 5. E claro, se você gostou desse PowerPoint, ele pode ser seu. Você pode fazer a leitura do QR Code, você pode clicar no link que está aqui na descrição também. Não só esse PowerPoint que eu fiz para a doença de Alzheimer, mas todas as apresentações da série Aliviando podem ser baixadas por você clicando no link ou fazendo a leitura do QR Code. E se você tiver dúvidas, o que é que você deve fazer? Coloca aqui nos comentários que eu vou ter imenso prazer em ler a sua dúvida. Vou responder através de um vídeo curto nas redes sociais para que você saiba qual a resposta para a sua dúvida. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e não se esqueça, teremos a parte 2,
onde iremos falar sobre os tratamentos para o Alzheimer no estágio mais avançado. Até lá!